Meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance. Sejam todos bem-vindos em mais esta manhã que Ele nos concede. De maneira especial, gostaria de convidá-los nesse instante para que possamos nos apresentar diante de Deus, a pessoa que está responsável pela oração. Neste momento, então, é convidada para que nos apresente, a fim de que possamos, de maneira solene, justa e submissa, voltarmos ao estudo da Palavra de Deus. Amém. Irmãos queridos, bom dia. Vamos inclinar nosso rosto para orar ao nosso Deus. Senhor Deus que estás no céu, santificado seja teu nome, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, humildemente, Senhor, estamos em tua presença para aprender mais da tua palavra, para saber mais de ti, Senhor. Estamos agora estudando o livro de Mateus, que o teu Santo Espírito, nosso amigo Espírito Santo, possa usar o pastor Cícero, nosso querido pastor, para que ele possa dar a palavra, Senhor, e a palavra não saia vazia, Senhor, para que a palavra possa ser entendida por todos nós. Pai querido, Pai amado, também te agradeço pela vitória que desse ao meu querido, amado irmão, Jovino, Senhor, que saiu do hospital. Eu peço a ti, Senhor, que possa estar perto dele, Pai, cuidando dele, da saúde dele, da restauração dele, Senhor. Também Amém. peço, Pai, pela querida irmã Maria, que está no hospital, Senhor. Tu és o doutor dos doutores, o médico dos médicos. Tu és médico por excelência, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Somos totalmente dependentes de ti. Eu te peço, Pai amado, Pai querido, por todos nós que aqui estamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos retomar o texto de Mateus, capítulo 1, agora a partir do versículo 18, nós vamos avançar até o versículo 25 nesta manhã. Ontem nós tivemos o privilégio de, então, nos submeter aos versículos que apresentaram pessoas singulares dentro da genealogia que Mateus apresenta. Eu lhes disse que terei de explicar-lhes acerca das gerações ali que ele põe, e vou fazer isso de maneira muito rápida, porque a ênfase é muito simples de nós entendermos. Mateus faz um resumo, de maneira singular, acerca das genealogias apresentadas. E, consequentemente, quando ele fala que, então, até Cristo há 14, então, gerações, se você bota uma geração aí, aproximadamente, no cômputo que ele, então, promove, de 42 anos, nós não teríamos, então, apenas 14 gerações, mas ele o faz porque ele deixa de fora, então, mais 3 personagens da genealogia. Então, não há uma espécie de contradição com a genealogia de Mateus e a de Lucas. O que ocorre, na verdade, é esta ausência, né, na relação que Mateus está fazendo. Na verdade, que a gente pode entender da genealogia de Mateus com a genealogia de Lucas é o seguinte: a ênfase de Mateus é explicar para os judeus de que Jesus, de fato, era o Messias esperado e não tinha por que estar duvidando, por causa de toda a sua vinculação genealógica com, então, a família de Davi, e é certo com o próprio Davi. E isto ele o fizera de maneira maestral, trazendo para nós, inclusive, na sua genealogia, personagens do ponto de vista social com as suas dificuldades, como o caso, portanto, da Tamar, da Raabe, da Ruth, e então, indiretamente, quando ele cita a própria Betseba, porque fala daquela de quem, portanto, fora esposa Urias. Não tem outra pessoa com quem Davi tivera relação sexual e que, na verdade, nascera Salomão, se não tivesse sido, portanto, a Betseba. Não tem outra personagem com eu diria, com esta responsabilidade do nascimento do Salomão. Então, e aí chegamos à pessoa de Maria, que também
pertence à mesma genealogia davínica. Então, a gente tem de atentar que esta é a ênfase. Portanto, ao falar em 14 gerações, o que Mateus está aqui apresentando, em outras palavras, é que, dentro da sua escolha genealógica, ele, então, faz o cômputo, deixando de fora essas outras 3, então, personagens. Diferentemente do que acontece com Lucas, a genealogia de Lucas é, portanto, mais longa e, consequentemente, vai ter um pouco mais de gerações. Agora, o que nós precisamos unir aqui é isto em particular, que quer seja do ponto de vista do olhar de Lucas, quer seja do ponto de vista do olhar de Mateus, Cristo chega, de fato, dentro do cômputo da profecia. Às vezes, há determinadas personagens que no relato, ou seja, no rol de informações ali apresentadas, não aparecem. Por exemplo, para você entender isto, quando a gente vai a Hebreus capítulo 11, a galeria da fé só são aqueles personagens? É claro que não. Ali são elencados, Paulo elenca determinadas pessoas, escolhe determinadas pessoas, mas ali não estão todos os que, de fato, são importantes na fé. Inclusive, você tem de atentar que ali Maria não aparece. Então, Maria não tivera fé? É claro que não é esta a intenção de Paulo, é demonstrar exatamente personagens que, de alguma maneira, naquilo que ele visualizava, era necessário, então, recapitular. Mas é preciso também que nós atentemos para estas singularidades. Bem, isso eu precisava aqui retratar. Como não é nossa ênfase, de fato, estudar a teologia das genealogias, mas apenas o contexto, portanto, profético e histórico, não vou, portanto, estar me debruçando sobre isso, porque eu não lhe estou dando aula de teologia. Se nós tivéssemos de passar por discussões, então, acadêmicas, aonde iríamos confrontar as informações, portanto, dos que discordam da genealogia de Mateus e apresentar uma série, portanto, de argumentos, o que a gente chama de teólogos, então, o que a gente chama relativistas, ou teólogos, então, ortodoxos. Aí, claro, iríamos ter de passar por isto, mas não é o caso aqui. Então, nossa ênfase neste culto, sempre pela manhã, é despertar em nós comunhão com Deus, intimidade com o nosso amigo Espírito Santo e termos, de fato, uma vida de oração. E, ao fazê-lo, mediante escolha de livro que nós estamos estudando, estou buscando exatamente aqueles que têm maiores informações sobre essa questão de oração. No caso aqui, o Evangelho de Mateus tem, por causa, então, da maneira como Mateus registra partes da história de Jesus e as pessoas que, então, são tocadas especificamente por a questão de terem se submetido à oração. Então, esta é a ênfase. Voltem, portanto, agora para o versículo 18 e vamos continuar a leitura. Nós temos aqui a seguinte informação. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque melhor, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Tem alguém aí com o microfone aberto, por favor. Dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor
e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Muito bem. Vamos agora analisar as peculiaridades e as circunstâncias dos fatos aqui apresentados. Voltemos para o versículo 18. Acompanhe comigo o que é dito. Desposado com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esta é uma cena bastante singular, né? Extremamente distinta, porque como uma mulher nos dias de Maria, ali por volta, portanto, do ano 4 a.C., tem, portanto, esta compostura de ser visitada por um anjo, e este anjo aqui fica claro mais tarde que a gente, então, entende no discurso, portanto, de Lucas, que se trata de Gabriel, de que este anjo diz para ela que ela iria engravidar, e Lucas registra o episódio dizendo que Maria, portanto, de alguma forma, dissuade o anjo desta atividade e diz, mas eu não tenho relação sexual com homem nenhum. E o anjo, de fato, diz, de fato, não tens. E, na verdade, o que vai ser gerado em ti é obra do Espírito Santo. Então, esse é um texto que a gente tem de caminhar com muita simplicidade, humildade, mas, ao mesmo tempo, respeito e temor diante de Deus. O olhar comum de qualquer ser humano é de que Maria estaria, mais tarde, inventando uma história. Porque nós não temos registro nem anterior, nem posterior, que este episódio tivesse acontecido com alguém. E aí vem a pergunta, e por que, se tivesse acontecido, qual seria a diferença? A diferença é que quando a gente tem um episódio já existente, e ele, portanto, se repete numa outra personagem, a própria sociedade lançará a mão do episódio histórico para, então, comparar com aquilo que está na contemporaneidade, de sorte que não seria uma surpresa, porque já havia ocorrido. No contexto aqui é diferente. Nós não temos nenhum episódio histórico. Maria está dentro de uma situação singular, sui generis, e esta situação requer duas coisas em particular. Primeiro, submissão. E segundo, humildade para enfrentar todas as discussões que viriam ao longo, portanto, dessa gravidez. Observem comigo. O primeiro aspecto que Maria teria de enfrentar era o olhar do seu, então, veja, seu noivo, o caso de José, que teria, de alguma forma, de escutar dela aquilo que não é comum, que não havia na história de Israel, que nenhum episódio histórico registrara tamanha situação. Então, enfrentar este problema, Maria teria de começar dentro, então, de seu próprio relacionamento de amor que tinha para com José, e sabendo exatamente que essas circunstâncias também teriam de ser enfrentadas com a vizinhança, com seus parentes. Isto requer uma compostura de íntima relação com Deus, da parte, portanto, de Maria, e, ao mesmo tempo, de uma submissão singular, porque enfrentar esta gravidez desprovida da pessoa humana era algo, portanto, muito forte. E esta é a razão porque Ellen White, lá no livro Desejado de Todas as Nações, ali na página, entre a página 83 e 84, Ellen White, portanto, faz uma discussão falando da pessoa de Maria, nesse particular, né? Ela chega a dizer que, na verdade, ali ela tinha uma fé simples e infantil. Ela usa essa expressão, fé simples e infantil. O que isso significa dizer? Que a simplicidade de Maria foi de uma singular situação de que talvez não tivesse avaliado o que teria de passar. E, ao mesmo tempo, talvez não tivesse avaliado todas as discussões que viriam em torno deste particular episódio.
Porque, senhores, senhoras, temos de ser bastante justos aqui. Seria como o dia seguinte Maria chegar e dizer para José: olha, eu estou grávida. E ele, como a Bíblia descreve, e nós acabamos de ler, era um homem justo. Isso é algo bastante singular. Não são todos os personagens na Bíblia que os céus, de fato, coloca esta expressão. Os céus melhor colocam, né, esta expressão. Você se lembra que o mesmo termo é utilizado para a pessoa do nosso amigo sofredor lá atrás, Jó. Ele tinha integridade, era justo, temente a Deus, se desviava do mal. E nós retomamos, então, aqui o texto, e aparece a pessoa, portanto, de José, dizendo exatamente isto, de que ele era um homem justo. E aí, agora, nós precisamos compreender, para não entrarmos em parafusos, com o que Paulo nos ensina na carta aos Romanos, de que não há um justo sequer. Então, como, se estes dois personagens, a Bíblia os nominou como sendo justos, e ele, Paulo, está dizendo que não há, portanto, um justo sequer? Onde estamos, portanto, com problemas para resolver? Bem, não há um problema para resolver. Na verdade, a nossa forma de olhar para as coisas que estão deslocadas, né? Estas formas se deslocam porque nós estamos, de alguma maneira, buscando o termo justo à luz de uma expressão e de uma forma de compreensão que a Bíblia não explicou. Tornando mais simples, quando Paulo usa a expressão justo, ele está fazendo uma comparação diante de Deus. Diante de Deus não há ninguém justo. Diante de Deus não há ninguém, portanto, que se ponha na condição de justo. Porque quando eu pego a justiça de Deus e vou olhar a justiça humana, ninguém pode estar, portanto, nesse nível de justiça. Portanto, diante de Deus não há um justo sequer. Entende? Ou seja, a expressão justo requer que a gente olhe com que ela está sendo comparada. Ora, José era um homem justo diante, portanto, de sua sociedade, diante dos seus semelhantes. Consequentemente, este nível de justiça, de ser, portanto, alguém digno, é possível. Mas quando nós pegamos a justiça em Cristo, a justiça perfeita, e vamos colocar o ser humano, não há ninguém justo, nem o próprio Ló o seria. Mas diante de Deus, observem que no texto lá de Jó, nós temos exatamente a informação: vede o meu, então, filho Jó. E ele era justo diante de quem? Se desviava do mal, íntegro, justo na sociedade que vivia, mas não do ponto de vista da comparação da justiça de Deus com a justiça de Ló. Isso nós precisamos, então, atentar. Portanto, em suma, as pessoas, nós podemos ser justos numa relação intrapessoal entre os nossos semelhantes, mas quando colocamos a Deus para, então, este ambiente de justiça, o ser humano já não mais a possui, porque a justiça em Cristo ela é perfeita. É a justiça de Cristo que nos alcança. E por ser perfeita, é que nós, então, nos tornamos perfeitos, não em nós, mas em Cristo. Isso torna, portanto, aqui a pessoa de José, que estamos olhando, dentro dessa perspectiva, como sendo um homem justo, que, na verdade, não queria infamar, difamar, trazer, portanto, imprecações, palavras de desdém para a pessoa de Maria, sendo justo. Ele, então, dentro dessa relação intrapessoal e respeitosa, resolveu, portanto, deixá-la secretamente. Em outras palavras, não querendo que a sociedade de época colocasse sobre ela uma pecha, uma espécie, portanto, de desdém, de palavras, eu diria, desqualificadoras, para, de alguma maneira, expor a moral de Maria ao valor, portanto, nenhum, ou a valor nenhum. Então, José, quando se prepara para fazer, portanto, esta tomada de decisão, para levar a cabo o que ele havia, portanto, planejado,
Deus, em sua misericórdia, vendo também que este era um homem justo na sua relação intrapessoal, manda, portanto, que um anjo o desperte em sonho e conversa com ele. E isso a gente precisa aqui atentar. Observe como os céus estão trabalhando diante dessa história. Maria recebe a presença singular do anjo Gabriel, que fala-lhe verbalmente, audivelmente, e ela, portanto, se queda à informação que o anjo traz e diz-lhe exatamente que ela estaria grávida. Ela se submete a isto. A este nível de fé, nós chamamos, portanto, usando a expressão de Ellen White, é fé simples e infantil. Ou seja, confia 100% no que Deus havia estabelecido. Não dialoga, não discute. Quando José, portanto, recebe a informação de Maria de que ela está grávida, José entra em parafusos. Porque, veja, irmãos, preto no branco, qual seria a discussão no dia seguinte? Que José tinha, portanto, tido relação sexual antes do casamento com Maria. Isso seria a discussão. E José, por ser um homem, portanto, neste nível de respeito, dissera: não vou permitir que ninguém, portanto, fale mal dela. Irei embora, e aí nós vamos agora avaliar essa situação, se ela tivesse ocorrido. Vamos comigo aqui. Se José tivesse ido embora, Deus não tivesse, portanto, intervido na história, como ficaria Maria? Certamente a gravidez continuaria, mas quem iria ampará-la? A gente não tem informação histórica sobre a família de Maria, exceto a Isabel, que a gente sabe que eram, então, parentes, parenta, melhor, uma da outra. Nós não temos a informação sobre sua mãe, sobre seus pais, se tinham, portanto, irmãs, nós não temos essas informações. Essas tradições que aparecem, baseado, portanto, em discursos católicos, são informações extrabíblicas, nós não podemos, então, aí estar nos submetendo a isto. O fato é que a gente não tem esta informação. Mas, no caso de José, a gente pode, então, agora especular. Vamos especular. José foi embora. Suponhamos que tivesse ocorrido assim. Maria ficaria, portanto, aos cuidados de quem? Certamente de alguma parenta, ou de alguém, portanto, membro de sua família que iria cuidar. Seria muito mais difícil, agora, cuidar de uma mulher grávida, a manutenção alimentar dela e do filho. Nós temos de nos lembrar dessas particularidades. E da sociedade de época, uma mãe solteira, alguém teria de identificar de quem era, portanto, o pai. Veja que a dificuldade seria muito maior para resolver este problema social. Então, o Senhor, em sua misericórdia, conversa com José e faz, portanto, um apelo para ele. Vamos ao apelo que o anjo faz. Versículo, então, 18. Mas José, seu esposo, sendo justo e que, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, isso implica dizer que não foi uma tomada de decisão abrupta que ele veio a refletir, Então, enquanto ponderava sobre estas coisas, depois que Maria informou que estava grávida e ficava agora José a refletir sobre essa situação, a gente se apercebe que isso não foi instantaneamente a visita de um anjo, porque ele, enquanto ponderava. Então, há pelo menos aqui um interregno de tempo. Observe o que é dito. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Sabe, aqui há algo bastante forte. O comportamento de José também é um comportamento de um crente submisso às orientações do Senhor. Maria e José entram nesta galeria aqui, que nós estamos refletindo, como pessoas que temos de analisar com postura social
desde como noivos, mantiveram, portanto, castros, fiéis um ao outro, sem que houvesse invasão desta relação de respeito aqui que, então, os dois promoveram. 2, Maria e José tinham, portanto, confiança na palavra de Deus. Não a escrita, mas a palavra falada, verbalizada. Isso implica dizer, meus queridos amigos e irmãos, que nós podemos não ter a informação escrita, mas se nós tivermos um coração aberto e uma mente diante de Deus que se submete às suas orientações, nós temos de depositar o mesmo peso, a mesma compostura. Não é porque não está escrito que Deus não quer que a gente faça certas coisas. Tudo que foi escrito para o nosso bem. Mas tudo que está escrito não é tudo que Deus quer de nós. Há muito mais coisas, há informações muito mais amplas que a Bíblia não registrou, e nós precisamos ter humildade para aceitar as orientações do Senhor. E isto caracteriza também a vida aqui de José. Há muitos irmãos rebeldes, a Bíblia trata do assunto, o Espírito de profecia trata do assunto, mas continuam em rebeldia. E aí vem o detalhe, o que Deus mais terá de fazer? De descortinar o céu para mostrar o que ele já revelou? Existem coisas que nós precisamos aprender aqui, singularmente no comportamento do José e da Maria. Primeira coisa que você e eu precisamos nos lembrar, como lição nesta manhã, é esta questão aqui. Seja submisso ao que Deus revelou. Não dialogue contrariamente. Não discuta, aceite. Isso revela fé simples e infantil. Isto revela que nos entregamos completamente a Deus. Se ele disse que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e que isso seria obra do Espírito Santo, não coloque, portanto, a sua dúvida sobre o poder de Deus. Se a Bíblia diz que foi um grande peixe que engoliu o Jonas, confie que foi da forma como a Bíblia descreveu. Tenha fé no que o Senhor estabeleceu. O que nos aproxima do céu é nossa fé. O que Paulo diz que aqueles que aproximam de Deus precisam, portanto, crer que ele existe, porque isso é a nossa fé. Agora, quando nós não confiamos, não aceitamos, e começamos a agir mediante, portanto, cientista, tentando testar as coisas, para depois, então, de resultado aparecer, a gente agora passar a acreditar, não há fé. A fé, ela se baseia no que está escrito, mas se baseia, portanto, também naquilo que não está escrito e naquilo que, à luz da razão humana, é impossível. É impossível, sim, olhando a compostura humana, mas para Deus não existe impossível. Portanto, meu querido amigo e irmão, deposite fé naquilo que Deus estabeleceu. Se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Se ele disse que esta igreja vai chegar ao final como coluna e baluarte da verdade, ela vai chegar. Se ele disse, portanto, que até aqui as ondas do mar vêm e não avançam, até ali elas virão e não vão avançar. Se ele disse que um peixe engoliu, portanto, Jonas, temos de aceitar que foi assim. Nós não temos de estar, portanto, colocando aquilo que é orientação humana em conflito com a palavra de Deus. Isto não agrada ao Senhor. E talvez esta seja a maior lição que eu gostaria de deixar para você e para mim nesta manhã. Sejamos pessoas simples, sejamos pessoas, portanto, humildes, para aceitarmos o que o Senhor estabeleceu. José tinha esta compostura. E por ser um homem, portanto, justo na sua relação pessoal, os céus o promoveram, portanto, com uma graça de trazer informação para ele. E o versículo 20 diz, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Olha, o anjo vincula também José à genealogia de Mateus, o que implica dizer que os hebreus não teriam, portanto, ou os judeus não teriam, portanto, como dialogar do modo contrário, de que o descendente teria de vir, portanto, da mesma relação que as profecias do Antigo Testamento apontavam, da tribo de Judá, da descendência de Davi. E o anjo diz isto aqui,
vinculando, portanto, José a esta relação de ancestrais. E agora vejam, José, filho de Davi, não temas receber Maria. Eu gosto dessa expressão. Eu gosto dessa expressão que o anjo aqui usa, porque ela se repete no Apocalipse. Não temas. Veja, quem tem fé, quem aceita, não teme. Mas quando a gente chega no Apocalipse, no capítulo 14, o que é dito ali com a mensagem primeira angelical? Temer a Deus e dar-lhe glória, pois chegada a hora do seu juízo. Os que temem a Deus, certamente estarão vivendo melhor nesta terra. E aqui, quando o anjo diz, não temas receber Maria, em outras palavras, dizendo, tema a Deus, José. Não fique preocupado em receber, não tenha nenhum temor em receber a Maria, porque o céu sabe que você não invadiu a privacidade sexual dela. Todos nós no céu sabemos, José, que você é um homem justo. Todos nós no céu sabemos que você é um homem íntegro. E é por causa disto que você não deve ter nenhum temor de receber tua mulher. E é interessante aqui que o anjo já vincula o cuidado de José para com Maria. Tua mulher, esta de fato te pertence, e é como se estivesse dizendo assim, os céus entregou em tuas mãos, esta para tu cuidares, cuide dela. E aqui um recado para os casados, para todos nós. Você tirou uma mulher de uma casa. Você, como homem, tem o dever de cuidar dela. Cuide de tua mulher e tire os olhares das demais. Não te pertencem. Seja submissa ao Senhor. Não tema em amar uma, tema em amar muitas, porque no final você não tem ninguém. Aprenda a respeitar as regras que Deus estabeleceu. Nosso sistema como igreja não vai mudar porque os homens mudaram. Nós temos de entender que Deus criou o casamento, ele é monogâmico e é uma relação heterogênea, significa, então, com sexos distintos, o sexo do macho e o sexo da fêmea. Deus não criou a poligamia. Nós temos de entender aqui que essa expressão que o anjo usa, o pronome aqui, não é, portanto, pronome possessivo, não é uma ação de domínio, é uma ação, portanto, de convivência mútua, de respeito. Tua mulher, toma a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E José se submete a isto. E agora, vamos concluindo, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Yoshua é a expressão aqui. Essa expressão vem do Antigo Testamento, que é o mesmo termo utilizado para Josué, cuja expressão em hebraico, que aqui aparece no versículo, significa que o Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação. Yoshua, o Senhor é a salvação. Ou o termo que, então, mais tarde o anjo usa, chamando, portanto, de ungido, né? Cristo, Messiá, ou Mashiach, que significa exatamente o ungido. Então, meu querido amigo e irmão, ele é Deus conosco. E aqui eu preciso terminar dizendo uma coisa para você. Ele é Deus conosco. Ele não é um de nós, ele é um conosco. Sua origem é diferente, seu nascimento é diferente. Maria serviu apenas de depósito. Maria não é, de fato, a genitora do Senhor. O genitor do Senhor é o próprio Senhor, Deus o Pai. E esse mistério aqui da encarnação é revelado na Bíblia Sagrada como se deu. O Espírito Santo, portanto, gera, transforma aquilo que é impossível à raça humana, possível para Deus. Que esta relação de respeito e intimidade você tenha com Jesus, o seu Salvador, aprendendo a respeitar o que Deus determina, se submetendo àquilo que Deus estabeleceu e tendo, por fim, uma fé que seja infantil,
do ponto de vista de infantil aqui, não de infantilidade lá, infantilidade, mas de inocência, de aceitar, portanto, o que Deus estabelecera. Seja simples em sua fé e seja, portanto, prudente na sua relação intrapessoal. Seja justo, é o meu desejo, igualmente também a minha prece. Não esquecendo que esses dois, José e Maria, aqui só existem dentro dessa relação por serem pessoas de uma compostura de fé, de respeito, de comunhão. Oração envolver a vida destas pessoas. E nós vamos ver mais tarde, quando Maria se encontra com Isabel, a forma de bendizer o Senhor que ela usa. Meu amigo, meu irmão, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de aprender a confiar em Ti, a desenvolver fé, respeito mútuo e cuidar daquela que tiramos da casa de nosso sogro, para termos uma vida de respeito mútuo, de dignidade, de comunhão. E, acima de tudo, Senhor, de nos prepararmos como família, como uma família que de fato te serve, para te receber quando voltares a esta terra com poder e muita glória. Cuida destes que aqui estão. Até também uma família que seja justa e digna. Comunhão e respeito uns pelos outros. Eu te suplico, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.